Dando continuidade ao nosso breve curso de programação em linguagem Fortran, curso básico de programação em linguagem Fortran, nós vamos falar hoje sobre comandos de entrada e saídas de dados. E essa é uma parte extremamente importante, tá? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em fazer leitura, principalmente leitura de dados, né? Existem vários formatos, né, de dados, e essa questão dentro do Fortran não é uma coisa muito simples, como a gente vê em algumas outras linguagens. O Fortran é um pouco amarrado com relação a essa questão da entrada de dados. Existem maneiras de fazer leituras mais fáceis, mas quando a gente tem dados formatados, muitas vezes, ou quando a gente tem mistura de caracteres, né, numéricos com letras, pontuação como vírgula, ponto e vírgula, então é importante a gente entender direitinho, né, esses comandos de entrada e saída, para que a gente possa usar a ferramenta, né, de maneira adequada. Então a gente vai falar de quais são os comandos de entrada e saída, né, e algumas características desses comandos de entrada e saída no Fortran, que é um pouco diferente de outras linguagens, tá? Então, nós temos comandos de entrada e saída. A ideia desses comandos de entrada e saída é controlar a troca de informações entre a memória principal do computador e dispositivos externos. Por exemplo, quais são os dispositivos externos? O próprio terminal, né, como é que a gente visualiza um resultado na tela. Esse resultado ele pode ir para uma impressora ou para uma unidade de disco rígido, um pendrive, né, um disco externo, qualquer dispositivo que armazene, que possa armazenar a informação gerada dentro do programa ou utilizada pelo programa, né? Então, eu posso fazer uma leitura de um banco de dados, por exemplo, como as reanálises do NCEP, ou as reanálises do ECMWF, né? Então, como é que eu vou fazer para fazer a leitura desses dados? Então, através desses comandos de entrada e saída, né? A entrada de dados, que é a base para a gente começar a executar algum programa, ela é feita através do comando read, leia, né? Em português, leia. Pode ser feita através do teclado ou de um arquivo externo. Então, eu posso digitar, né, o valor, né, pedir para o programa entrar com fazer a leitura de um valor a partir de uma entrada no teclado, ou eu posso ler um arquivo que contém toda a informação que nós precisamos. A forma mais comum é fazer a leitura de um arquivo, né? Embora eu possa também fazer a leitura através do teclado. Forma geral, então, vai ser read, é o comando. Aí, entre em parênteses, aqui a gente tem dois argumentos. Primeiro argumento i, que indica o número da unidade de entrada, e esse número da unidade de entrada a gente já usou em outras, né, nos exercícios que nós fizemos, mas assim, imagine que eu tenho um arquivo de entrada e esse arquivo chama dados.dat, por exemplo. Na hora de fazer a leitura desse dados.dat, eu vou atribuir a esse arquivo um nome, um número, uma indicação para ser utilizada internamente no programa. Tá? É um número. Então, é como se você recebesse uma senha, né? Você, em alguma situação, você fornece o seu nome lá, a pessoa te dá uma senha. Quando ela vai te chamar, ela não te chama pelo nome, ela te chama pelo número da senha. É mais ou menos isso, tá? Então, você tem um nome de um programa, de um arquivo que você vai ler. A esse arquivo, você atribui um número que identifica aquele arquivo dentro do programa. Então, você não mais vai tratar pelo nome, que pode ser uma coisa muito grande. Então, para facilitar, você atribui um número e lá dentro do programa, então, você não mais trata pelo nome, apenas pelo número. Então, tudo que eu fizer relativo àquele número, eu sei que eu estou tratando daquele arquivo, seja ele um arquivo de entrada ou de saída, tá? Então, esse primeiro argumento aqui da função read, ele indica o número da unidade de entrada, tá? Se eu quiser
ler alguma informação do teclado, ao invés de um número, eu vou usar o asterisco. Né? Eu coloco ali um asterisco, significa que eu estou lendo a partir do teclado. E a gente vai ver que eu vou usar também para escrever, né, na tela, quando eu não quero escrever numa unidade, quando eu quiser escrever um resultado na tela, eu também uso o asterisco. O asterisco, então, é uma forma geral, assim, não formatada, ou na tela, ou a partir do teclado, né, sem nenhuma especificação. Quando eu não tenho uma especificação, eu uso o asterisco. Tá? O segundo argumento do comando read, ele vai indicar o formato com que esses dados estão dispostos no arquivo. Tá? E eu posso definir a forma desses dados através de um comando de formatação, tá? Que é o comando format. Esse comando format, ele tem que ser indicado entre as colunas 1 a 5, isso na folha de codificação Fortran 77. Também vai ser indicado no Fortran 90, da mesma forma, só que aí eu não tenho a limitação das colunas, né? Mas no Fortran 77, a gente vai usar, então, as colunas de 1 a 5 para indicar o número desse comando format. E ele vai especificar o formato dos dados, né, que serão lidos, os dados de entrada que serão lidos. Então, no caso do formato livre, eu também vou usar o asterisco. Vamos supor, eu tenho dados separados por espaço. Então, se os dados estiverem separados por espaços, ele vai entender que cada informação ali separada por espaço corresponde a uma informação. E ele automaticamente vai ler essa informação sem a necessidade de você definir um formato. A gente já vai entender melhor essa questão do formato quando a gente for especificar o formato, por exemplo, formato de inteiro, formato real, exponencial, né? São formatos específicos dentro da linguagem, tá? Então, se eu usar o formato livre, né, o que eu chamo de formato livre, que é o asterisco, os dados têm que estar separados por espaço, tá? E tem que estar em linhas diferentes, tá bom? Ou tem que estar em linhas diferentes. Então, esse comando format, que é utilizado na leitura, ele permite especificar a forma com que os dados serão lidos ou escritos, inclusive, tá? Se eu quiser ler e tem um formato específico, eu posso usar o comando format para ler, para saber o que eu estou lendo dentro da informação, né? Quer ver um exemplo em que eu preciso desse comando format? Vocês já devem ter visto, muitas vezes você usa aquele conjunto data-hora, né? Então você coloca lá 12Z do dia 12 de agosto de 2020, por exemplo. Tudo junto, tudo grudado, né? Como é que eu leio isso separadamente? Eu vou ler através de um comando format, como pegando subpedacinhos, né, cadeias, pedaços ali daquela informação, eu consigo separar essa informação através de um comando format, por exemplo. Ou se eu quero escrever de forma bem organizada, né, os dados em colunas, ou se os dados estão dispostos em colunas e eu quero ler, né, num formato específico, então eu vou usar esse comando format, que é a forma como eu tenho de organizar os dados, sejam dados de entradas ou de entrada ou dados de saída, tá? O comando format é um comando não executável, então ele vai ser uma base, né, para o comando read, que é um comando executável, ou para o comando write, que é um comando executável, mas o comando format em si, ele não é um comando executável. Você escreve ali, significa que ele escreve, quando o código passa por aquele comando, ele não executa nenhuma operação. Ele simplesmente fornece uma informação para o read ou para o write, tá? Então, ele é um comando não executável e pode aparecer em qualquer ponto do programa. Você não precisa colocar um comando format logo embaixo de onde você está usando. Você pode colocar, por exemplo, definir, é muito comum você ver em programas, as pessoas agrupam os formats todos em um único lugar para ficar fácil de ir lá buscar quais são os formatos utilizados dentro do programa como um todo. Tá? Então, você pode colocar em qualquer ponto. Mas, obviamente, dependendo do tamanho do programa, é sempre recomendável que você coloque
o comando format perto do ponto onde você está usando aquele formato para que fique fácil a identificação. Mas não existe nenhuma amarra, né, nenhuma obrigação de manter essa, seja ela distante ou próxima, não interessa. Em qualquer ponto do programa, o compilador vai identificar e vai buscar através do número daquele comando format. Então, ele tem uma posição definida, é como se tivesse um endereço, eu sei o endereço, eu sei onde procurar aquele comando, tá? As especificações mais comuns, né, do comando format são especificação numérica para inteiro, tá, que é através da letra I, a especificação numérica para real sem expoente e especificação numérica para real com expoente. E muito importante, muito usada, principalmente acho que é mais usada nesse caso, quando eu tenho uma especificação para cadeias de caracteres, tá? Muito bem. Qual é a forma geral para leitura ou para formatação de um arquivo que contém informações inteiras? Tá? A forma geral, então, é essa aqui. Tem uma letra aqui, A, que representa, na verdade, é uma constante inteira que não envolve sinal, eu não uso sinal, simplesmente um número inteiro, e vai indicar o número de repetições. Né? Quantas vezes eu quero ler ou escrever aquela informação. Então, quantas vezes a informação será repetida, tá? Então, o A indica o número de repetições. I indica que é um número inteiro, né? E o W é uma constante também sem sinal, né? Não nula, tem que ser diferente de zero, que indica o comprimento daquela informação, tá? Do campo em termos de caracteres, tá? Então, por exemplo, o ano 2004 tem 4 dígitos. Então, se eu quisesse ler o ano, eu ia dizer que eu quero ler um I4. I4, né? Seria para representar o ano. Se eu quisesse incluir o espaço, por exemplo, é só eu dizer I5. Então, eu vou ler as 4 informações do ano, mais um espaço, então, I5. Então, eu fixo, né, naquele tamanho. Um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um arquivo que eu estou chamando de data.dat, e esse arquivo contém na sua primeira linha a seguinte informação. Eu tenho aqui 2 dígitos, né? Um espaço, 2 dígitos. Provavelmente eu tenho um espaço, 2 dígitos, um espaço, 2 dígitos, um espaço, 4 dígitos, um espaço, mais 2 dígitos, outro espaço, 2 dígitos, espaço, 2 dígitos. Como é que eu faço para ler esse arquivo? São todas informações inteiras, né? Então, como é que a gente começa? Primeira coisa, eu tenho que abrir esse arquivo, tá? Vou abrir o arquivo através de um comando open. Abertura, abrir, tá? Então, eu vou abrir, vou atribuir ao arquivo data.dat uma senha, quer dizer, um número que o identifica dentro do programa. Então, eu estou atribuindo a esse arquivo data.dat o número 10. Então, a partir de agora, se eu quiser ler dentro desse arquivo, eu não vou falar leia no arquivo data.dat. Eu vou falar leia no arquivo 10. É a senha que você recebe, tá? Então, eu atribuí o número 10 a esse arquivo que eu estou chamando, né, aqui está o nome, file, igual a data.dat. Por que entre apóstrofo? Porque o nome é uma cadeia de caracteres. E aqui dentro da cadeia de caracteres, lembre-se que o Fortran vai considerar se você tem letras maiúsculas ou minúsculas, tá? Diferente do Windows. O Windows você pode escrever o nome de um arquivo lá, maiúsculo, minúsculo, ele vai ler de qualquer jeito. No Fortran, para que ele leia esse arquivo, ele tem que, como é uma cadeia de caracteres, eu tenho que obedecer a questão de maiúsculas e minúsculas. Neste caso, ele é case sensitive, tá? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. O status desse arquivo aqui eu estou chamando de OD, porque ele é um arquivo já existente, depois a gente vai falar mais do comando open, né? Mas é um arquivo que já existe, um velho, né? Ele já existe. E aí eu tenho a primeira possibilidade de leitura desse arquivo, que é o formato livre. Eu não vou especificar, não vou amarrar, né, o número de caracteres. Então eu vou usar o comando read. Vou ler quem? Vou ler o arquivo 10.
Tá? Quem é o arquivo 10? É o data.dat. Tá? Lá em cima eu já defini quem é esse cara. E aí o segundo argumento do comando read é o formato. Se eu não quiser especificar o formato, eu simplesmente coloco um asterisco, tá? Como está colocado aqui. E aí coloco o nome das variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai ler é o dia. Então, essa primeira informação aqui em cima é o dia. A segunda é o mês. A terceira é o ano. A quarta é a hora. A quinta, minuto. E a sexta, segundos. Então, tá? Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Tudo separado por um espaço. Tudo separado por um espaço. Ou eu posso usar, então esse seria o formato livre. Ou eu posso especificar qual é o formato que eu quero ler esses dados. Então, vou ler com formatação fixa da forma mais complicada possível, tá? Que é especificando cada informação. Então, a disposição desse arquivo, ela está assim, ó. Imagina aqui, ó, não mais eu vou colocar o formato livre, mas agora eu vou indicar o formato que eu estou identificando pelo número 100. Então, eu quero que você leia o arquivo 10 no formato indicado pelo número 100. Quem eu vou ler? As mesmas variáveis, e dia, e mês, e ano, e hora, minuto, segundo. Como? Tenho aqui, então, entre as colunas 1 e 5, eu vou colocar o número do comando. Então, o comando 100 aqui é um format, tá? Como que está esse formato? Está da seguinte forma. 1x significa um espaço. Um espaço. Aí eu tenho, então, um espaço, aí vem um inteiro com 2 dígitos. Né? Um inteiro com 2 dígitos. Quem é esse inteiro com 2 dígitos? E dia. Tá? Mais um espaço, outro inteiro com 2 dígitos. Quem é esse inteiro? E mês. Outro espaço, um inteiro com 4 dígitos. E ano. Outro espaço, um inteiro com 2 dígitos. Um inteiro com 2 dígitos. E hora. Mais um espaço, um inteiro com 2 dígitos. E min. Mais um espaço, um inteiro com 2 dígitos. E segue. Tá? Então, eu consegui ler todas as informações dizendo para ele, ó, cada formatinho, que a gente, né, já percebe que não é uma forma muito tranquila de você especificar as coisas. Deve existir alguma maneira mais fácil de fazer isso. Mas veja que a primeira possibilidade também funcionaria, tá certo? Sem nenhum problema. Como é que eu simplifico essa leitura em formato fixo, mas sem usar tanta repetição, né? Então, eu vou usar a letrinha A lá, né, que nós vimos anteriormente, ó, lembra? O número de repetições aqui indicado na forma geral da leitura, da especificação de um número inteiro. Então, eu vou dizer quantas vezes esse formato se repete. Então, vamos lá. Seria a terceira forma, a forma mais simplificada, usando o formato especificado. Então, eu vou mudar aqui a forma do comando format, tá bom? Então, aqui nesse caso, eu continuo usando o formato 100, só que eu vou mudar a maneira de escrever esse formato 100 aqui, que estava muito comprido, né? Muito difícil. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, veja que os 2 primeiros dígitos aqui são iguais, eles se repetem, né? Eles se repetem, são iguais. Então, eu posso dizer, olha, você vai ler essa informação repetidamente. Quantas vezes? 2 vezes. Então, 2 e 3. E olha só que interessante agora. Antes eu li como I2, né? E agora eu estou lendo como I3. Por quê? Porque eu posso incluir o espaço dentro dessa contagem de caracteres se eu souber qual é a quantidade de espaços. Então, aqui, como eu sei que eu tenho um espaço, 2 dígitos, um espaço, 2 dígitos, eu vou repetir 2 vezes isso. 2 vezes um número inteiro com 3 dígitos. E ele sempre vai usar o dígito da direita, tá certo? Para vocês, direita. Eu sempre vou pegar os dígitos mais significativos, que são os dígitos da direita, tá? Então, eu tenho um espaço em branco, ele vai ler aquilo ali, mas ele vê que não existe nenhuma informação, e vou considerar as 2 informações mais à direita.
Então, ele vai ignorar esse espaço, vai considerar os 2 dígitos. Então, fazendo 2 e 3, eu vou conseguir ler essas 2 primeiras informações. Não vou poder repetir isso 3 vezes, por quê? Porque a terceira informação tem 4 dígitos. Então, ao invés de eu dizer leia no formato 1x, né? 1x e leia no formato I4, eu vou dizer para ele ler no formato I5. O que ele vai fazer? Vai ler esse espaço e os 4 dígitos à direita. Em seguida, eu tenho 3 valores que são iguais, são repetidos. Espaço 2 dígitos, espaço 2 dígitos, espaço 2 dígitos. Então, eu posso repetir 3 vezes o formato I3. Né? Então, são 3 maneiras diferentes de eu fazer a leitura do mesmo arquivo. Como a gente faz, então, a especificação numérica para um real sem expoente? Forma geral, é muito parecida com a do inteiro, só que muda aqui, tem uma coisinha aqui, 2 coisinhas que mudam. O A continua indicando o número de repetições, tá? É uma constante inteira, sem sinal, que indica o número de vezes em que a especificação F, que significa float, real, tá? Deve ser obedecida repetitivamente. Então, eu troquei o I por F, então I para inteiro, F para real, tá? Letrinha A indica o número de vezes que eu vou repetir aquele formato. W indica, do mesmo jeito que lá para o inteiro, indica, né, o comprimento do campo. E agora qual é a diferença? A diferença é que eu tenho um certo número de casas decimais. E é aqui que eu tenho que tomar um certo cuidado com a combinação dessas 2 coisas. Então, W é um número que indica o número de dígitos, né, desse real, e o D vai indicar o número de casas decimais. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui embaixo. A FWD, né? Então, eu tenho aqui no exemplo o número total de W caracteres. Então, esse W ele deve contar o ponto e o número de casas decimais. Tá? Então, aqui a gente tem 3, né, que seria a parte 3 dígitos representando a parte inteira, o ponto representando, né, que é um número real, e o número de casas decimais, então D casas decimais. O W é a soma de todos esses dígitos, tá certo? É a soma de todos esses dígitos. Vamos lá. Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Imagina que eu tenho um arquivo que eu estou chamando de real.dat, e eu estou informando aqui que, apesar da gente não ver, existem 3 espaços antes de cada valor. Então, eu tenho 3 espaços, valor, 3 espaços, valor, 3 espaços, valor, né? E isso se repete. Então, vamos ler. Como é que a gente lê isso da forma simplificada, né? Então, agora eu abri um arquivo que eu chamei de 20, tá? Lembrando, ó, por que eu coloquei 20 e não coloquei 10 de novo? Porque o 10, imagina que eu tivesse num programa, eu já usei lá para abrir aquele primeiro arquivo que foi o data.dat. Então, eu não posso repetir o número atribuído a um arquivo, a menos que eu feche aquele arquivo primeiro. Tá? Eu posso fechar e reutilizar aquele número. Mas, né, para não causar nenhuma confusão, o mais adequado é que eu use um outro número para identificar um arquivo diferente dentro do mesmo programa. Então, eu estou usando aqui um número 20, é a senha que eu dei para aquele arquivo, não vou mais chamá-lo de real.dat, eu vou chamar ele de 20. Agora o seu nome é 20 aqui dentro do programa. Muito bem. Então, eu te dei a senha, número 20. Para qual arquivo? Real.dat. De novo, né, o nome do arquivo entre apóstrofos, porque ele é uma cadeia de caracteres. O status também é old, porque ele é um arquivo já existente, eu vou ler o arquivo. E eu quero ler essas informações aqui. Então, vamos lá. Vejam quantas variáveis eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Então, eu tenho aqui, chamei essas variáveis de var1, var2, var3, var4, var5 e var6. E observem uma coisa, eu não falei lá no arquivo com os números inteiros, mas lá eu comecei, só voltando aqui para a gente observar isso, todos eu coloquei uma letra I na frente, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou usando a declaração implícita de variáveis. Começa com I, então é um número inteiro. Certo? Como eu não usei um implicit non,
como eu não disse nada ao contrário, ele vai considerar que, como começa com o i, então esses números são inteiros. Da mesma forma, aqui, neste caso, como ele começa com v, ele vai considerar que todos esses valores são reais. Então, eu tenho aqui a primeira variável, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Tá? E eu vou ler na maneira simplificada, que não é escrevendo cada um, mas repetindo tudo aquilo que for possível. E nesse caso, todos são possíveis de repetição. Então, eu tenho 6 valores, eu vou usar aqui, vou substituir o A por 6, então, um número de repetições. Detalhe, eu vou ler o arquivo 20 no formato 200, tá? Poderia ler o arquivo 20 usando o mesmo formato, 100, que eu já usei anteriormente? Pelo número, sem problema nenhum, só que eu tenho um problema, porque o formato 100 era para em números inteiros, diferentes, inclusive, então, nesse caso, não poderia. Mas existe algum impedimento em usar o mesmo formato para arquivos diferentes? Nenhum, se eles forem iguais. Se o formato dos arquivos for o mesmo, sem problema nenhum, tá? Mas nesse caso, como ele é diferente, então eu tenho que usar um número diferente para esse formato. Então aqui eu estou definindo, leia o arquivo 20 no formato 200, né? Ou no formato indicado pelo número 200, essas variáveis. Vou lá no formato 200 e vejo o seguinte, format, abre parênteses, 6 vezes f, que significa que é um real, 9,2. Por que 9,2? Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, mais 3 espaços. Então, no total, eu tenho, cada informação aqui tem 9 dígitos, certo? 9 dígitos. Com quantas casas decimais? 2 casas decimais, certo? Então, eu estou repetindo essa leitura 6 vezes. Então, essa é a forma mais simples de... Poderia escrever cada um? Poderia, sem problema nenhum. Poderia ler no formato livre? Também, neste caso em particular, sem problema nenhum. Mas, se eu quiser utilizar o formato, e se na hora que eu for escrever os resultados, eu quiser um formato bonitinho, lá que fica aquela coluninha, uma embaixo da outra, né? Um número embaixo do outro, assim, certinho, então eu uso o formato. Lembrando que o Fortran sempre vai escrever no formato ASCII, tá? Formato ASCII. Não se apeguem à extensão, se é DAT, TXT, é o formato ASCII. Aliás, não precisa nem ter extensão, .dat, .txt, não precisa disso. Posso botar um nome, ele vai escrever no formato ASCII e também vai ler no formato ASCII. É possível ler em outros formatos? É possível, mas aí já não é mais uma coisa básica, né? Eu vou ter que usar subrotinas que permitem a leitura em outros formatos. Por exemplo, NetCDF, né, GRIB, dá para ler, mas aí eu preciso compilar de uma forma diferente e preciso usar rotinas que permitam a leitura desses formatos. Mas isso já é uma coisa mais avançada. A gente não vai ver aqui nesse curso básico, tá? Muito bem. E se for um real com expoente, como é que a gente faz a leitura, tá? Se for no formato livre, é super tranquilo, não tenho muitos problemas. Mas, se a gente quiser fazer a leitura num formato padronizado, né, usando uma formatação, então a forma geral é essa aqui. A, novamente, indica as repetições. O W continua indicando o tamanho, né, da informação. O W continua indicando o número de casas decimais depois do ponto, né? Lembrando sempre, Fortran usa o padrão americano, então o que define casas decimais não é vírgula, é ponto. Tá? Importante isso. Então, D indica o número de casas decimais depois do ponto. E o E vai indicar, né, que é um real com expoente. E aqui uma observação importante. Na entrada de dados, valem as mesmas convenções sobre o ponto no formato FWD. Tá? Porém, a gente tem que incluir no valor de W o número de dígitos que é utilizado para indicar a exponencial. Por exemplo, se é uma exponencial negativa, né, eu vou ter que contar o sinal e os dígitos. Tá? Então, o número de dígitos significativos vai depender de D. Tá? Se houver mais espaços, né,
que vai acontecer, vou descontar o campo com um sinal negativo, no caso, a impressão vai ser, ele vai imprimir brancos no lugar, né, desses dígitos. Para que você não tenha nenhum problema em estourar a quantidade de dígitos, a recomendação é que sempre esse W ele seja maior ou igual a D mais 7, tá? Então, D é o número de dígitos, né? E esse W, então, deve levar em conta mais 7 dígitos para que você não tenha perigo de ler de forma equivocada. Então, um exemplo aqui, imagina que eu tenho que ler algumas informações. Vocês vejam que aqui eu estou lendo dentro desse arquivo expo.dat, tá? Para facilitar aqui a visualização, os espaços em brancos estão denotados pelo sinal aqui underscore, tá? Ou underline, como alguns costumam chamar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços em branco, um dígito, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. 2, 4, 6 dígitos mais 4 espaços em branco, eu tenho no total 10 dígitos, ok? Então, aqui eu tenho, ó, 6,32 vezes 10 a segunda. É assim que está escrito aqui. Aqui eu tenho o mesmo número escrito de forma diferente. Veja que é o mesmo número. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuo tendo 10 no total. Só que agora eu escrevi, né? 6.320,0 vezes 10 a menos 1. Então, eu tenho o mesmo número, 632. E aqui eu tenho o mesmo número de outra forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui nesse caso. Então, eu ainda estou, né, tô pegando aqui um número que eu não estou definindo. O que ele vai fazer com esse número? Estou definindo mais números do que ele realmente existe, então ele vai atribuir um branco aí para esse número que está sobrando. Então, aqui eu tenho 0,632 vezes 10 na terceira. Tá? Então, são 3 exponenciais escritas de forma diferente para que o Fortran faça a leitura. Então, vamos lá. Como é que eu posso ler esse arquivo? Eu tenho 3 variáveis, então eu vou ler um arquivo, eu vou abrir, aqui usei de novo o número 10, né? Imagina que esse é um programa único, não estou repetindo, né, o 10. Começa aqui, ó, program, lay expo, tá? Estou usando, né, aquele comando não executável, program, que serve para indicar o que o programa faz. Então, aqui é um programa que provavelmente lê uma exponencial, né? Vou abrir o arquivo. Então, open. Dou a senha para o arquivo. A sua senha é a senha 10. File. expo.dat. Status old. Significa que é um arquivo que já existe. Formato 100. Então, eu vou ler o arquivo 10 no formato 100. Quem? var1, var2, var3. Então, pela primeira letra, eu sei que aquela é uma variável do tipo real, com ou sem expoente. Uma variável do tipo real. E aqui no comando format, eu vou dizer para ele, ó, leia, né, a primeira variável no formato E10.2. Então, 10 por quê? Tenho 10 dígitos no total. Ponto 2, porque eu tenho 2 casas decimais para esse número. Então, E10.2 vai dar conta de fazer a leitura desse número. No segundo caso, eu tenho uma casa decimal apenas. Então, eu vou ler, continuo lendo os 10 dígitos, mas agora com apenas uma casa decimal. E no terceiro caso, eu poderia ler 10.3? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu escrevi o mesmo número de formato diferente, só para vocês verem que dá para escrever de um formato diferente. Então, eu coloquei aqui E9.3. Então, eu tenho 3 casas decimais e, no total, eu tenho 9 dígitos. Certo? Então, essa seria a forma de fazer a leitura de um arquivo real com expoente. Um pouquinho sobre o comando open. A gente já usou, mas esse comando open ele pode ser bem complexo, na verdade. Né? A gente usou a forma mais simples do comando open. Então, qual é a ideia? Né? O open inicializa um arquivo para que as operações de entrada e saída possam ser realizadas com essas informações desse arquivo. Né?
Então, através desse comando, eu associo um número de unidade a um arquivo específico. O que eu faço? Eu entrego, ao invés de eu perguntar o nome daquele arquivo, eu atribuo àquele arquivo um número, eu dou para ele uma senha, como se eu estivesse dando uma senha para aquele arquivo, e lá dentro ele só vai ser chamado pela senha, tá? Por aquele número. Então, sempre que eu quiser ler ou escrever naquele arquivo, eu não vou escrever o nome dele, eu vou escrever o número, tá? Que o identifica dentro da unidade de programa. Através desse comando, então, o número de unidade é associado a um arquivo específico. Também, através desse comando open, eu vou fazer as especificações de atributo desse arquivo. A forma geral do comando é bem complexa, tá? Como é que funciona? Open. Então, primeira informação que a gente já viu é a unidade, é a senha que eu vou dar para o número. A segunda informação, que pode estar escrita aqui em maiúsculos ou minúsculos, lembrando que dentro, internamente do Fortran, a menos que aquilo seja uma cadeia de caracteres, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo. Então, eu posso escrever file maiúsculo ou file minúsculo. Então, a primeira informação do comando é o file, tá? File igual, e como o nome de arquivo é sempre uma cadeia de caracteres, entre apóstrofo ou. A gente vai ver casos específicos em que, se eu já definir que aquilo é uma cadeia de caracteres, eu não preciso mais colocar entre apóstrofos. Mas se eu não tiver definido ainda, então eu vou colocar sempre entre apóstrofos. O nome do arquivo, então file atribuído aqui a um nome de arquivo. O status desse arquivo, né, se ele é um arquivo existente, se é um arquivo novo, se é um arquivo de, né, enfim. Como é que é? Se já existe esse arquivo, preciso dar essa informação para o Fortran. O acesso, né? Se ele é de acesso direto, se é sequencial. Quer dizer, um arquivo de acesso sequencial, eu vou falar de cada um desses comandos depois. Aliás, esse access está faltando um C aqui. Se o acesso é direto, né, ou sequencial, significa se eu tenho que ler tudo para chegar lá na informação, ou se eu posso ir direto lá onde a informação está. Então, essa é a diferença entre acesso direto ou sequencial, tá? O padrão é sequencial. O formato, se é formatado ou não formatado. Quer dizer, é um arquivo que eu consigo ler na tela, é um arquivo ASCII, ou é um arquivo binário, né? Tem um flagzinho aqui que indica o status desse arquivo, já vou falar o que é isso, e um outro flag que indica se houve erro na hora de abrir o arquivo ou não. Em caso de arquivos no formato binário, eu vou dizer para ele qual é o endereço dessa informação dentro do arquivo. O recl aqui, o record length, vai dizer onde é o endereço, onde que aquela informação está. Isso para arquivos de acesso direto, que eu vou direto no endereço da informação, tá? Então, o que significa cada um desses comandos? Unidade é uma expressão do tipo inteiro, que indica o número da unidade associada ao arquivo que está sendo iniciado. Nome é o nome do arquivo, né? É especificado de acordo com as convenções do sistema operacional. Então, por exemplo, no Linux, case sensitive. No Windows, não faz diferença. É uma expressão do tipo caractere, né, geralmente, pode ser incluída, né, ao nome do arquivo, também o diretório onde ele se encontra, eu posso colocar todo lá o endereço, c:/, meu diretório, Fortran, curso fantástico, meu primeiro arquivo, posso colocar tudo isso lá, tá? Se nenhuma indicação for feita, eu vou procurar, o Fortran sempre vai procurar no diretório onde você está rodando o programa, tá? Por default. O status, ele pode ser old, que é um arquivo já existente, new, é um arquivo que eu vou criar, scratch, que é só um arquivo que eu não vou usar, no final eu vou apagar esse arquivo, ou unknown, que é um arquivo que pode ser tanto de entrada como de saída, tá? A diferença entre new e unknown, ou old e unknown, tá? É a seguinte. Quando eu digo que um arquivo é new, se eu tentar escrever de novo em cima daquele arquivo, primeiro eu preciso apagar o arquivo já existente.
Se eu uso o unknown, o Fortran apaga automaticamente, ele escreve por cima, tá? Então, é basicamente a diferença. Eu vou usar old quando o arquivo já existe, new para criar novos arquivos, né? E, como eu já falei, cada vez que a gente roda o programa, se esse status new é utilizado, eu preciso apagar o arquivo que eu criei anteriormente. No caso do status scratch, esses arquivos só vão existir durante a execução do programa, e aí, quando ele ativar lá o stop end, esse arquivo é apagado. Você faz isso mais para testar, fazer debug de programa, testar quanto está ocupando de espaço, coisas desse tipo. Mas não é uma coisa muito utilizada, não. E o unknown, né, você vai usar quando você não tem nenhuma das situações anteriores. Geralmente você utiliza para arquivos de saída, e a vantagem dele é que você, quando roda o programa, você não precisa apagar o arquivo se ele já tiver sido criado. Ele escreve por cima. Vantagens e desvantagens, porque é vantagem se você quiser fazer isso. Agora, se você não estiver sabendo que ele vai apagar o que você tinha antes, não é uma boa ideia. Então, obviamente, você precisa saber utilizar. O acesso, então, ele pode ser sequencial ou direct, né? Sequential ou direct, né? Direto ou sequencial. Sequencial é quando você começa lendo lá em cima, é formato ASCII. Você vai lendo, e você quer buscar a informação, você tem que ir descendo lá com o cursor até achar a informação que você quer. Ou, no caso de arquivos binários, que você não vê nada, você só sabe o endereço, né? Você tem um indicador de endereço. É como se você tivesse um monte de casas numa rua e cada casa é indicada por um número. A casa, como o carteiro faz, né? Como é que o carteiro faz para entregar alguma coisa lá na sua casa? O carteiro, ou o Rappi, ou o iFood, né? Como é que eles fazem? Eles pegam o seu endereço e pegam o número da sua casa. Ele não vai, né, batendo de casa em casa para ver se você está lá dentro. Ele vai direto na sua casa. Então, isso é um arquivo de acesso direto, tá? O formato pode ser formatado ou não formatado, formatted or unformatted, né, para indicar se o arquivo é formatado ou não. O default do Fortran, se você não falar nada, ele vai achar que aquilo é um arquivo formatado, tá? E sequencial. A IOCheck é uma variável do tipo inteiro que vai armazenar um valor, um status, né, da operação de entrada e saída, que pode indicar uma condição de erro, né, durante a abertura do arquivo. Se for zero, significa que não tem erro nenhum. Se for diferente de zero, é porque pode ter tido algum erro. E aí existem tabelas do compilador que dizem, né, quando você for compilar ou executar, ele vai dar na tela qual é a mensagem de erro, e aí você vai tentar resolver aquele erro com base naquele número. Air label, né, é o rótulo de uma informação executável na mesma unidade de programa, e vai fazer com que a entrada e saída, né, o erro na entrada e saída, transfira o controle do erro para essa variável airLabel. Tá? Então, você também consegue, ele vai receber um valor que você pode utilizar, eventualmente, para fazer a identificação. Você faz uma pergunta, se o airLabel for tal, faça isso. Se o airLabel for, né, X, faça isso. Você consegue utilizar essa informação. A gente vai fazer alguns exemplos com isso depois. O efeito, né, é determinado, né, pela presença ou não do IOCheck. Se eu usei o IOCheck, o airLabel não é necessário. RECLEND, número de registro, RECL. A gente só vai usar esse RECL quando eu estiver trabalhando com arquivos de acesso direto, binários. Ele vai dizer qual é o endereço daquela informação em termos de posição de memória. No arquivo binário, a gente identifica a informação através da posição da memória que aquele arquivo ocupa. Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com esse RECLEND na última parte desse cursinho de Fortran, que é quando a gente for trabalhar com a construção de arquivos binários para serem lidos no Grades. Tá? O Grades utiliza isso. Então, a gente vai usar bastante essa informação. Mas é o endereço dele, é o número da sua casa, aí, por exemplo. Tá? Comando close, do mesmo jeito que eu usei lá um open, eu também tenho, como eu abro o arquivo, eu tenho que fechar.
É obrigatório o comando close? Não é obrigatório, né? Mas se eu não usar o close, o que vai acontecer? Quando eu tiver o end vai ativar um close de tudo que tiver sido aberto antes, com uma exceção, arquivos binários. Então, para caso de arquivo binário, obrigatoriamente eu tenho que usar o close. Tá? Então, ele tem um efeito inverso do open, né? Quando você termina, após a execução desse comando, aquele número de unidade fica liberado. Então, se eu quiser usar, se eu usei lá open 10, li o arquivo e quero usar aquele 10 para outra coisa dentro do comando, basta que eu coloque lá um close 10. Eu já li a informação, ela está guardada na memória, mas eu não preciso mais acessar aquele arquivo. Ele já está a informação do arquivo já está na memória, então eu posso fechar o arquivo. Eu não preciso manter ele aberto. Tá? Então, desse modo, eu posso utilizar esse número de novo. Tá? Se eu não usar o comando close, quando eu der a execução de um stop ou end, ele vai fechar automaticamente. A forma geral, então, é close, o número da unidade que você quer fechar. Em geral, a gente só usa isso, close e unidade, sem as outras especificações. Mas, se eu quiser saber se deu tudo certo, né, nesse fechamento, eu posso usar aqui dois flags, o status e o stat. Nesse caso, o status ele pode ser, que é uma coisa também utilizada em compilação, quando você está debugando o programa, porque senão não faz sentido. Imagina que você cria um arquivo, aí no final você quer que ele seja apagado. Não faz sentido, né? Mas, se você estiver rodando para fazer testes de programa, ok. Então, você pode colocar lá um status de keep, que é o default, mantém o arquivo, fecha e mantém no disco, ou fecha e apaga, tá? O delete. Default é keep. E essa opção delete você vai usar quando você cria, por exemplo, arquivos do tipo Scratch, tá? Que é só para debug mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um programa aqui, exemplo.for. Eu vou abrir um arquivo, aqui eu estou chamando um arquivo de open, usando esse comando open, estou atribuindo a senha 300 para ele, o nome do arquivo é inver.dat, e o status dele agora é unknown, quer dizer, provavelmente isso é um arquivo de saída, tá? Porque ele não existe ainda, não sei se ele existe. Então, eu vou escrever esse arquivo. Aqui eu vou abrir um arquivo de entrada, então, open 3 file.dat, status dele é old, porque ele já existe. E vou abrir aqui, por exemplo, depois a gente vai ver com detalhes isso, não se preocupem agora. Um arquivo binário, tá? Open 30, o arquivo é o binário.bin, o status dele é unknown, então vai ser um arquivo que eu vou escrever, vou criar. Forma, não formatado. O acesso dele, observem que tem 2 Cs lá, aquele comando que eu mostrei antes, estava faltando um C. 2 Cs, né? O acesso dele é direto, porque eu vou direto no endereço, eu não preciso varrer o arquivo inteiro. E o número, né, de cada informação eu estou atribuindo aqui como 4 bytes. Tá? Depois a gente vai ver isso mais em detalhe. Aqui é um exemplo de utilização desse especificador e o stat na comparação de 2 arquivos. Então, aqui eu tenho um arquivo que eu chamei, né, de sonda1.dat, estou atribuindo a senha 10 para ele. É um arquivo já existente, então eu começo aqui com o comando outro. E o iostat aqui é o ios. Significa o seguinte: tenta abrir esse arquivo. Se o iostat for 0, significa que eu consegui abrir o arquivo, está tudo certo. Então, eu vou usar essa informação. Ó. Se o ios for diferente de 0, então o valor 0 indica que o arquivo foi encontrado. Se ele for diferente de 0, significa que eu não achei. Então, escreva na tela, no formato livre, arquivo não existente. Tá? Sonda1.dat. Em diff. Vou abrir um segundo arquivo, aqui um arquivo 20, que eu chamei de sonda2.dat, da mesma forma, e vou fazer a mesma verificação. Se o iOS for diferente de 0, eu vou escrever na tela, olha, escreva na tela, no formato livre, arquivo não existente, sonda2.dat. E fecho a condição. Vou fechar os arquivos. Então, aqui a forma, né? Eu quero fechar e apagar o arquivo. Então, close 300. Esse é o arquivo inver.dat, que você criou aqui na saída. Eu quero que você feche esse arquivo e depois que você fechar, você apague do diretório. Então, nesse caso, o arquivo vai ser apagado.
ou eu posso simplesmente fechar todos os arquivos que eu abri e eles serão mantidos. Quais arquivos? O arquivo 3, o arquivo 10 e o arquivo 20. Ele simplesmente vai fechar esses arquivos, tá? Saída de dados é muito parecida com a entrada. Eu vou usar o comando write de dados. Eu só vou trocar onde tem escrito o read por write, escreva, e todo o resto é igual, tá? Todo o resto é igual. Então eu tenho aqui I indica o número da unidade que eu vou escrever, N o formato com que eu quero que esses dados sejam escritos. Então o comando write é muito parecido com o comando read. A diferença é que um faz a leitura e o outro faz a escrita. Não tem muito detalhe em relação a isso. As especificações são as mesmas, com uma diferença. No caso de real com expoente. Tá? Então, nesse caso, os valores vão ser impressos da seguinte forma. Então, eu tenho aqui o valor, o E que indica o expoente, né? E aqui, com 2 dígitos e sinal, tá certo? 2 dígitos para indicar o expoente e mais o sinal. Então, eu tenho 3 dígitos aí sempre, obrigatoriamente, além das casas decimais, né? Então, veja, valor vai indicar, né, o primeiro algarismo significativo à direita do ponto. Então, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 19, número muito conhecido, né? Carga elementar do elétron. Valor 1,6 vezes 10 a menos 19 vai ser impresso da seguinte forma. Se eu usar esse formato aqui, ó, E10.2. Então, ele vai escrever, ele não vai escrever 1.6, ele sempre vai escrever, né, jogando zeros aqui, antes do ponto que indica o decimal. Então, ele vai escrever isso aqui como sendo, em vez de 1,6, ao invés de 1,6 vezes 10 a menos 19, ele vai escrever isso como 0,16 vezes 10 na menos 18. Tá? Ele sempre vai puxar 0 ponto alguma coisa, no caso da escrita. É a única diferença em relação ao read. Cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão do número de dígitos na hora de escrever. Se a gente define menos dígitos do que o resultado necessita, o que ele vai fazer? Ele vai jogar um monte de asterisco na tela. Então, isso é fácil de você identificar a hora que você vai escrever o arquivo. Se ele escrever lá um monte de asterisco, você sabe que o seu format não está adequado. Então, você precisa aumentar o número de casas decimais do seu comando format, tá? Então, sempre que estourar, ele vai jogar asterisco na tela. Nas próximas aulas, então, a gente vai falar de cadeias de caracteres, nós vamos falar de subprogramas e, para fechar, a gente vai falar do formato de dados utilizados no GRADS. Ok?